como encontrar um público escalável no Facebook Ads. Hoje eu vou trazer um tutorial super completo e super profundo de todos os aspectos possíveis que você tem que levar em consideração na hora de escolher um público e fazer um teste de público no Facebook Ads. Sem enrolação, bora lá. O segredo está na sua segmentação. E o que eu quero dizer com isso? Quanto mais você conhecer do seu cliente, mais você consegue segmentar e anunciar para aquele público específico. E, consequentemente, se a sua comunicação estiver bem alinhada, se o seu criativo ele gerar conexão e a sua página de venda ela continuar a manter essa comunicação, você consegue ter um ROAS muito alto. E se você está nesse vídeo é porque você quer saber como fazer a segmentação desses interesses. Que nem eu falei, você tem que conhecer o seu ICP a fundo. Então, você tem que compreender as características do seu Ideal Customer Profile, o seu cliente ideal. E quais características são essas? Existem três grandes grupos quando a gente fala de características do ICP. São eles o psicográfico, o demográfico, o comportamental / intenção. E aí você entendendo cada um desses grupos, você consegue dentro das suas campanhas criar grupos de interesse em cima de cada uma dessas características. Começando aqui pelo psicográfico, ele é basicamente por que a pessoa compra. Ela compra porque faz parte da cultura dela, porque faz parte da tradição, faz parte dos costumes. Ela compra porque aquilo está envolvido com um processo social ali junto com os amigos dela, porque é uma tendência, porque ela tem preferência nesse tipo de produto. Ela compra porque ela tem interesse naquilo, ela compra porque isso resolve uma dor daquela pessoa. Ela compra porque ela tem um problema, porque ela tem um desejo, por conta de ter um senso de comunidade. Ela compra porque é um hobby, porque faz parte do estilo dela, porque conversa com os valores, com as crenças, com as aspirações, com o estilo de vida, porque influenciadores que ela conhece, eles falam daquele produto, eles têm aquele produto, têm aqueles lifestyle. Então você vai pegar todos esses pontos daqui e vai descobrir o que o seu cliente ideal tem. Então você vai ali fazer uma pesquisa de mercado e descobrir qual é a cultura do seu cliente ideal, qual é as tradições que ele tem, os costumes que ele segue, as gírias que eles falam, as tendências que eles seguem, as preferências que ele tem e todas as demais coisas. E com base nisso tudo daqui, você vai montar um grupo de interesses em cima de cada uma dessas características. Então, vamos supor, você vai subir uma campanha de teste de público, você já tem ali seus criativos ali pré-validados, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar influenciadores e famosos que o seu cliente ideal, eles acompanham, e você vai colocar os influenciadores que fizerem sentido ali para o seu público-alvo. Então, você vende ali um chapéu de cowboy. Aí nos influenciadores, nos famosos, você vai colocar, por exemplo, Gustavo Lima, Luan Santana, e você vai anunciar para essas pessoas. E tá aí justamente a importância de você ter ali bem definido a fundo mesmo o seu cliente ideal. A segunda característica que a gente consegue descobrir do nosso ICP são as características demográficas. O que seriam essas características? Seria o quem é a pessoa. Então, quem é aquela pessoa que você está vendendo? Então, você descobrir os dados demográficos, ou seja, o nível de escolaridade, a profissão que ela tem, a idade dela, o estado civil, se ela é solteira, se é casada, se tem filho, se não tem, a situação econômica da família. Então, se o seu produto é mais para uma classe A, um produto ali de R$500, R$1.000, R$2.000, você vai colocar ali, por exemplo, que a situação econômica da família é X, que eles têm, por exemplo, mais de 2 filhos. Então, você consegue segmentar com base nos dados demográficos. Consegue colocar, por exemplo, o meu cliente ideal, ele é um advogado, ele tem 35 anos, ele é casado, tem um filho, ele tá na classe X, ele mora em São Paulo, ele tem faculdade. Então, todos esses pontos você tem que descobrir, pelo menos ter alguns avatares possíveis ali do seu ICP. Vai ser só uma pessoa que eu vou vender? Não necessariamente. Óbvio que eu recomendo que quando você for fazer algum criativo, você pense, para quem é esse criativo? Com quem esse criativo vai falar? Com quem ele vai comunicar a sua página de vendas da mesma forma? Quando você for criar ofertas também, você vai pensar, para quem que eu vou fazer essa oferta? Eu estou fazendo ali pro cara ou eu estou fazendo para a esposa dele que vai comprar o presente para ele? Ou não, eu estou fazendo realmente para ele comprar? Então tudo isso varia e tudo isso vai modelar e vai acabar sendo uma base para sua comunicação. E aqui que você começa a ver que segmentar não é apenas na campanha, é também nos criativos. Afinal eles têm que gerar conexão, você tem que criar um vínculo ali com a pessoa, você tem que colocar elementos que ela se identifique, e quando ela clicar no seu anúncio, se você fizer tudo direito, ela vai para sua página de vendas. Mas a sua página de vendas, ela conversa com a pessoa, a sua loja, ela tá de acordo com aquela pessoa, a sua oferta, o seu produto, eles estão de acordo com isso? Então não é só segmentar a campanha.
é você pensar, você racionalizar e montar todo o caminho, todo o fluxo ali que a pessoa vai passar de acordo com quem ela é. Então, antes de subir qualquer campanha, pense quem é seu ICP. E para o terceiro pilar a gente tem aqui o comportamental barra a intenção. E o que seria isso? Isso daqui é o que a pessoa faz. Então, o que ela faz no cotidiano dela? Ela passeia, ela corre, ela faz academia. Os hábitos de consumo. Ela vê Netflix ou ela consome X tipo de produto? Às vezes você está vendendo, por exemplo, uma mochila de couro e você pode colocar aqui que a pessoa ela consome cinto, ela consome sapato, consome carteira, que são produtos relacionados ao seu. Então, se você tem uma loja de casa e decoração, você pode colocar pessoas ali que têm interesse em móveis, em plantas, coisas nesse sentido. Pode ser hábitos de consumo de conteúdo também. Então, pessoas que têm interesse em jardim, pessoas que têm interesse em moda, em acessório, etc. As redes sociais que elas mais utilizam, e isso é muito importante. Óbvio, aqui a gente está falando de quê? De Meta Ads, então Instagram e Facebook. Só que se você parar para fazer isso daqui e pensar onde o meu público-alvo está, onde o meu cliente ideal está. Ele está no TikTok, ou ele está no LinkedIn, ele está no YouTube, ou ele está em alguma outra rede que eu não estou explorando ainda. Isso daqui é interessante, que muita gente vai anunciar no Face justamente porque todo mundo fala disso, e é o mais fácil, é o mais certo, mas muitas das vezes o seu cliente ideal ele não tá no Face. Às vezes, se você vende para um empresário, o cara ali entra no Instagram tipo meia hora por dia só para ver coisa da família. Então, realmente, será que esse é o maior canal de aquisição que você consegue ter? Será que às vezes não é num podcast, às vezes não é num vídeo ali mais longo no YouTube, um vídeo para TV, por exemplo? Às vezes a pessoa tá vendo um documentário sobre negócios e tal ali na TV e aparece o seu anúncio ali da sua Porsche, sei lá o que você vende. Também as atividades recreativas que essa pessoa faz. Pô, ele vai pro cinema? Não, ele não vai pro cinema, ele vai para um autódromo. Não, o que ele faz então? Putz, eu acho que ele aproveita e vai na pracinha ali da cidade dele. Os comportamentos aqui que ele tem online. Essa pessoa, ela acessa a internet no horário de trabalho, ela acessa ali no horário de almoço, depois que ela chega em casa, antes dela dormir, ela mexe na internet. Se sim, que rede social que ela mexe, o que ela consome nesse período. Eventos frequentes aqui, então, pô, essa pessoa ela viaja uma vez por ano, 2 vezes por ano? Não. Pô, sim, ela viaja. Pra onde que ela vai? Putz, ela vai pra Balneário, ela vai lá pro Beto Carreiro, não, ela vai pra praia uma vez por ano. Ou não, essa pessoa daqui ela vai para restaurante, por exemplo. E isso daqui dá até um pouco de medo, porque o Google ele sabe muita coisa da gente. Então pode ter certeza que ele sabe aonde você vai e com qual frequência você vai a esses lugares. E isso chega até a ser assustador. E agora tá na hora de você aí tirar o print e depois para você conseguir fazer toda essa pesquisa. Eu deixei aqui uma lista completa de todas as coisas que você pode segmentar e todas as coisas que você tem que saber do seu público-alvo. Então, vai desde cultura, hobbies, estilo musical, valores, crenças, nível de escolaridade, estado civil, etc. Então, se você quiser, tira um print aí e depois define tudo isso daqui. Faça a sua pesquisa de mercado e entenda a fundo quem é o seu cliente ideal. E se você está com preguiça de fazer isso, ou você quer fazer isso de uma maneira mais rápida, também vou estar deixando um prompt aqui de uma IA para te ajudar. Então você também pode aqui tirar um print, depois você manda para a sua IA favorita. Você vai, obviamente, preencher aqui os campos, você vai mudar. E aí você vai conseguir fazer essas segmentações de campanha. Esse prompt aqui é o prompt que eu uso pessoalmente, então já está validado. Eu já subi muita campanha que já teve um ROAS aí absurdo com esse prompt daqui. Agora, o que eu sugiro? Afinal, eu mostrei muitas opções para você e você não sabe por onde começar ou você, não tem orçamento para criar um conjunto com cada um desses interesses. Cara, eu sugiro o seguinte, que você crie pelo menos ou pense, defina os 5 principais aí critérios, interesses que a gente consegue ter do nosso público e que são os principais aí para você pelo menos começar. Que no caso é o status, então se a pessoa ela é casada, se ela é pai, se ela tem criança, se ela é noiva, se ela está pesquisando coisas de casamento, se ela virou pai recentemente. Comportamentos também, então se por exemplo ela é viajante frequente, você vai colocar comportamentos que estão de acordo com aquilo. Os hobbies que a pessoa tem, é caminhada, é atividades ao ar livre, parque, etc. Os artistas aí, Drake, Beyoncé, Justin Bieber. Profissões também, ela é advogado, ela é médica, é nutricionista. O que essa pessoa faz? Esses daqui são os interesses principais. Então, se você for subir uma campanha,
testa aí primeiramente esses interesses. Então, testa aí interesses de status, interesses aí relacionados a comportamento, interesses relacionados a hobbies, artistas e profissões da pessoa. Depois você pode pegar e testar esses demais interesses daqui com certeza. Mas a lógica geral, qual que é ela? Por que a gente tem que ficar trabalhando esses interesses específicos e diferentes? Porque, por exemplo, quando a gente anuncia para um público muito grande, acaba que a gente tem muita concorrência, o nosso CPM vai para a lua e a gente acaba gastando muito para conseguir vender. Então, por isso que a gente busca ali alguns interesses, algumas segmentações que tem a ver com o nosso público-alvo, mas indiretamente. Por que indiretamente? Porque assim a gente consegue atingir o nosso público-alvo, só que não pelas vias tradicionais, não pelas vias que todo mundo pensa. E isso, cara, é muito fantástico. Então vamos supor aí que, por exemplo, seu público-alvo é um homem, classe B, classe média ali alta, mais ou menos. Ele tem de 35 a 45 anos e você tá vendendo ali rede de pesca, ou tá vendendo molinete, essas coisas assim. Então, por exemplo, na segmentação do seu anúncio, você vai lá e colocar pesca, vai colocar pesca esportiva, cara, você pode até fazer isso. Só que, putz, o custo vai ser muito caro. Por que vai ser caro? Porque tem muita gente anunciando para isso. O cara ali que tem um pesca e paga, ele tá anunciando para isso. Outras pessoas, seus concorrentes, eles estão anunciando para esse tipo de interesse. Pessoas ali que vendem barco, aluga barco, também tá anunciando para isso. Pessoa ali que faz roteiro de viagem, que tem hospedagem para pescadores, também está anunciando para isso. Então acaba que o custo ele é muito caro. Só que às vezes se você pegar, por exemplo, e colocar, só que por exemplo, se você pegar e colocar nos interesses, pô, quem gosta ali de Heineken, quem gosta ali de Skol, que é cerveja, pô, quem pesca também bebe cerveja. Aí o cara tá lá pescando, ele tá bebendo cerveja. O que ele tá usando também? Putz, ele usa óculos de sol, ele tá ouvindo um rádio. Pô, que rádio que ele escuta ou não? Ele tá ouvindo música? Que cantor que ele escuta? Ah, é sertanejo antigo, é modão, é MTG, é eletrônico? O que ele tá fazendo? Então assim você consegue segmentar e atingir aquele seu público-alvo, só que de forma indireta e consequentemente você vai pagar menos, entende? Então a lógica, o racional por trás dessas segmentações é esse: você entender tão a fundo do seu público-alvo, do seu cliente ideal, que você consegue segmentar para ele, só que não pelas vias convencionais. Assim você consegue um CPM muito menor. E é claro que você pode mesclar aqui completamente. Então você pode colocar pessoas que gostam do Eduardo Costa e que gostam de Skol. Você pode colocar isso. Ou pessoas ali que têm interesse em caminhada, mas elas também fazem ecoturismo. Ou a pessoa ela é casada e ela vai para o cinema. Tudo isso você pode misturar e testar e pô, vai testando, etc. E aí você vai testando. E entrando agora na parte de teste, como que você vai fazer esse teste de público? Ok, você já entendeu ali o seu público-alvo, você já definiu os principais interesses ou quem aquela pessoa é. E agora, como que eu faço para testar isso? A gente vai seguir a estrutura 1xy, que é a melhor estrutura para você testar. O x é o número de conjuntos e o y é o número de criativos. Então, beleza. Como que a gente vai fazer essa segmentação de conjuntos? A gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai colocar de 6 a 20 interesses relacionados ali, semelhantes dentro de cada conjunto. Então, vamos supor que a gente vai criar aqui com hobby. A gente vai colocar ali um conjunto de anúncios com um interesse principal em hobby. Beleza. Qual o hobby que o meu cliente ideal ele tem? Ah, ele tem interesse em caminhada. E aí o que você vai fazer? Você vai selecionar um interesse primário, assim, um grandão, tipo corrida, caminhada, e a partir disso, lá dentro do Facebook, ele vai aparecer outras opções de interesse, outras opções de público. E você vai sair marcando ali de 6 a 20 interesses relacionados. E aí, por exemplo, eu trouxe exemplos reais, que quando você seleciona, por exemplo, caminhada, aparece também atividades ao ar livre, parque, piquenique, corrida. Aí você vai colocar 6 a 20 interesses semelhantes, que já vai aparecer ali opcional e tal. É bem tranquilo de fazer essa parte. Você só precisa saber ali o norte que você quer. Você sabendo ali esse norte, o Face ele mesmo vai te ajudar, ele vai anunciar para públicos semelhantes. Então, o que você precisa fazer é ter esse racional por trás. E lembrando que a única coisa que vai variar dentro desses conjuntos vão ser os interesses. O que eu quero dizer com isso? Você vai, por exemplo, subir uma campanha, você vai colocar ali apenas 3 criativos. E aí em todo conjunto que você criar, supondo que você vai subir uma campanha ali de... Supondo que você vai criar uma campanha ali de 1, 3, 6... A única coisa que vai variar vai ser a segmentação aqui dentro do conjunto. Enquanto o número de criativos aqui, que no caso são 6, vai se manter o mesmo. Enquanto que a única coisa que vai variar vai ser os interesses dentro dos conjuntos, ok?
Beleza, então, eu já entendi quem é meu cliente ideal, eu já subi ali as minhas campanhas, já coloquei de 6 a 20 interesses relacionados, coloquei ali uma estrutura 1, 2, 3, beleza. Isso vai depender do seu orçamento, mas depois eu vou entrar nesse aspecto porque a gente vai rodar inicialmente a BO. Antes disso, eu preciso explicar um pouco sobre como que a gente vai otimizar, como que a gente vai saber qual interesse é melhor do que o outro. Isso daqui é muito ouro e eu quero que você preste muita atenção nisso, ok? Beleza, então, você quer otimizar, você subiu a sua campanha, deixou ela rodando. Como que você vai otimizar? Primeiro passo para você otimizar é você saber o seu CPA ideal. Inclusive, isso você tem que saber antes de rodar a campanha. Então, se você está rodando ali uma coleção, se você está mandando a pessoa para uma coleção específica, você tem que saber o seu CPA médio ideal da coleção. Agora, não, eu estou rodando ali produto único, por exemplo. Aí você tem que saber o seu CPA ideal daquele produto único. Você vai analisar os seguintes custos. O seu ADD to Cart ele tem que estar entre 10 a 30% do seu CPA ideal. O seu Initiate Checkout ele tem que estar entre 30 a 50% do seu CPA ideal. E a sua Purchase ele tem que estar dentro do seu CPA ideal. É isso que você vai olhar. Você vai olhar a métrica de e-mail, que é ADD to Cart, Initiate Checkout. E você vai olhar Purchase. Obviamente eu não estou aqui para cagar regra. Então se o seu custo por ADD to Cart for 50%, cara, não importa. Porque isso vai depender também de outros fatores. Por exemplo, meu custo por ADD to Cart é 50%. Só que a taxa de conversão do checkout do cara é quase 100%. Pode acontecer, sim. Só adiciona o carrinho quem já tem muita certeza que vai comprar. Então, pô, pra mim tá tranquilo, beleza. Só que a questão é o seguinte. Só que eu vou explicar isso aqui melhor daqui a um pouco. Só que leve em consideração essas métricas, elas são um pouco gerais. Óbvio que vai variar de nicho assim, mas eu acredito aí que você tenha QI suficiente para entender isso, eu não preciso ficar explicando, e você vai levar aí de acordo com a sua operação. Então, meio que tipo assim, você sabe, pô, meu custo por ADD to Cart, Álvaro, tá 40%, mas que se foda, meu rosto tá 7%. Então, cara, não leva isso daqui como regra, eu não tô aqui para cagar regra. Mantém isso daqui na sua cabeça que eu vou explicar o porquê. Ok, eu sei ali meu CPA ideal e eu sei ali o meu custo ideal por adição ao carrinho, por initiate checkout, ok. Como que funciona aí, por exemplo, o tempo de otimização? Vai funcionar da seguinte forma. Nos primeiros 2 dias você não vai mexer em nada na campanha. Tipo, nada, nada, nada. Você vai subir e vai deixar 2 dias pelo menos sem mexer em nada. E você vai deixar 2 dias sem encostar na campanha, ok? Deixando gastar ali, tranquilo. E depois disso, depois desses 2 dias pelo menos, você vai analisar as campanhas. E aí o que você vai analisar? Vendeu? Beleza, vendeu, mas tá dentro do meu CPA ideal? Tá. Então mantém ali e depois isso é assunto para outra aula de otimização e de escala de Face. Mas beleza, tá dentro do CPA ideal, bacana. Não vendeu, não tá dentro do CPA ideal, você vai analisar as métricas de e-mail. O que são essas métricas de e-mail? São essas métricas daqui. ADD to Cart e Initiate Checkout. Então, por isso que eu coloquei essas métricas daqui. Se você não vender, você vai analisar o custo dessas métricas. Então, você vai analisar, por exemplo, o seu custo por ADD to Cart e ele tá 40%. Aí você, putz, minha página ela não tá tão boa, minha oferta não tá tão boa. Por quê? Porque eu tô tendo pouco ADD to Cart, eu tô pagando muito pra pessoa adicionar o carrinho. Ou pô, meu custo por ADD to Cart tá 20%, tá bacana. Só que o meu Initiate Checkout, ele tá muito caro. Qual pode ser o problema? Pode ser que o seu checkout ele tá ruim, ele não tá confiável, a pessoa não tá continuando as etapas, não tá aparecendo, por exemplo, a mesma oferta do site. Tem gente que deixa ali no site inteiro, pô, frete, coloca ali 10% de desconto na primeira compra, só que o cliente vai pro checkout e aquela oferta some, o cara esquece. E realmente acontece muito isso, tem gente que simplesmente não vê. Então você vai ter que pegar e analisar. Você analisou, pô, meu ADD to Cart ele tá bom, tá ok, então o problema não tá aqui. O Initiate Checkout ele tá defasado, então o problema ele tá aqui. É aqui que você vai focar os seus esforços, é aqui que você vai pegar e pensar. Você vai pegar, vai olhar os seus concorrentes, vai olhar outras pessoas do mercado e pensar: como que eu posso melhorar o meu carrinho? Como que eu posso melhorar o meu checkout? Como que eu posso fazer com que essa etapa aqui não perca tanto tráfego, igual tá perdendo? E agora tudo vai fazer sentido, porque eu vou falar do orçamento. Qual é o orçamento aqui que você vai começar esses testes? Eu recomendo ali um orçamento entre 25% a 40% do seu CPA ideal. Por quê? Porque seguindo esse valor, no segundo dia de ads, a sua campanha ela já vai ter gastado ali de 50% a 80% ali do seu CPA ideal, permitindo que você já analise as métricas de e-mail. Então isso é muito interessante.
Então, se, por exemplo, se o seu CPA ideal ela é R$ 60, então você vai colocar, por exemplo, R$ 20, R$ 25 por dia. E aí no primeiro dia você não vai esperar a venda, porque afinal nem gastou direito para ter tanto ADD to cart assim. Mas no segundo dia, o que você vai olhar? Já gastou aqui, já era para ter tido pelo menos ali uns 3 ADD to cart. Putz, não teve 3 ADD to cart ainda. Alguma coisa tá errada. Ou não, beleza, teve ali 3 ADD to cart, teve 2 Initiate Checkout. Esses Initiate Checkout eles estão no custo bom. Então você vai manter aquela campanha apesar de ela não ter vendido ainda. Mas, por exemplo, tá no segundo dia ainda e não teve nenhum ADD to cart, cara, pra que você vai deixar gastar? Ah, não, mas por você que fala aí que a campanha demora para otimizar. Sim, eu realmente falo isso, tem que deixar otimizar. Até mesmo porque no Face é bom a gente esperar pelo menos uns 7 dias. Por que 7 dias? Porque ele passa uma semana e aí passa por todos os dias da semana. Então, às vezes, o seu público, ele não compra na segunda, não compra na terça, não compra na quarta. Às vezes, essas pessoas, elas compram ali na sexta de madrugada. Pô, subiu um anúncio ali segunda-feira, terça-feira eu olhei e não teve nenhum ADD to cart, não teve nada. Putz, mas se eu gastar ali mais um pouco, se eu deixar rodando até sexta, eu vou vender. Sim, pode acontecer isso. Só que a questão é, a gente está testando, cara. A gente está testando para a gente entrar ali numa pré-escala, numa escala. Então, se você tem 3 conjuntos e você vai deixar todos eles rodando 7 dias, olha o quanto você vai gastar. Por mais caixa que você tenha, aqui não, pô, temos aqui caixa, pô, não, para testar tá tranquilo, vou deixar rodando aqui 30 dias essas campanhas. Cara, pode ser que dê certo? Sim, o Face é muito inteligente, pode ser que dê certo. Porém, quem que é o maluco que vai ficar gastando esperando resultado? Não existe isso, cara, não existe. Você precisa economizar verba. E até mesmo porque as contas de anúncio elas têm limite de gasto. E porque se você está gastando ali R$ 30 naquele conjunto na esperança de um dia ele voltar com ROAS alto e conseguir ali te trazer aquele lucro, pelo menos te deixar no break-even em relação a tudo que você já gastou, você está deixando de gastar no que já está funcionando. Você está deixando de subir o orçamento de uma campanha que já está tendo ROAS bom para investir numa campanha que talvez um dia vingue, entende? Então, vai por mim. Se já gastou 50%, 80% do seu CPA ideal no segundo dia e não teve a ADD to cart, pode eliminar, pode matar o conjunto, não vai vender, não vai virar, vai por mim. Esse orçamento ele vai ser melhor utilizado em outras campanhas. Mas beleza, você fez essa otimização, você pegou aí, tirou, matou os conjuntos ali que não tiveram a ADD to cart no segundo dia, os que tiveram ali a ADD to cart, mas não tiveram venda, você decidiu ali manter, porque afinal não gastou 100% do seu CPA ideal, então ok. Mas agora, no terceiro dia já vai ter gastado ali entre 75% e mais de 100% ali do seu CPA ideal. Então já é para ter venda. Se não teve venda, o que você vai fazer? Igual eu já comentei, você vai analisar as métricas de e-mail. Ah, meu ADD to cart é o problema? Não. Ah, o Initiate Checkout é o problema. Ah, então como que eu vou fazer para melhorar o meu checkout aqui, o meu carrinho? Eu fiz um vídeo, eu vou estar deixando ele aqui na descrição, que eu falo sobre a análise de CRO, que é basicamente a sua taxa de conversão. Então eu abordo todas as principais métricas e etapas do funil e eu falo possíveis problemas e soluções ali para você resolver e aumentar a sua taxa de conversão. Então depois desse vídeo, confere aí esse outro vídeo que tá muito foda também. Então beleza, eu já passei por todos os pontos que eu queria te levar hoje. Eu já falei sobre a importância de você ter bem definido o seu ICP. Eu já passei um prompt de IA muito bom para você usar e facilitar a sua vida. Eu já dei sugestões de possíveis interesses que você pode usar para testar os seus públicos. E eu já te dei aqui uma estrutura de teste de público, onde você vai deixar ali entre 25% e 40% do seu CPA ideal de orçamento diário. Você vai começar a otimizar a partir do segundo dia. Você vai olhar para as métricas de e-mail, se não vendeu. Se vendeu, você vai olhar para o purchase e se quiser e também as de e-mail para você ver em que ponto você pode melhorar. E com todo esse conteúdo, eu de verdade espero ter te ajudado a aprender de uma vez por todas a encontrar um público escalável no Facebook Ads, a conseguir segmentar melhor. Porque de verdade, quando você aplicar esse conteúdo, você começar a testar de forma inteligente e você começar a encontrar público que te dá um ROAS 14, um ROAS 15, cara, literalmente o seu jogo vai mudar, a sua operação inteira vai mudar. Porque uma vez que você encontra um público-alvo, um público escalável, você vai começar a fazer criativos específicos para ele e logo você vai gerar mais conexão, vai ter mais CTR, você vai pegar a sua página de venda e pensar, tá, eu sei que quem está entrando aqui na minha página
página de venda é o Cláudio, ele tem entre 35 e 45 anos, ele tem interesse nisso e nisso, a comunicação dele é dessa, as referências de famosos, de influenciadores é essa, as marcas que ele gosta é essa, os produtos que ele usa são esses. Então, como que eu posso otimizar a minha página de venda para conversar melhor com o Cláudio? E você fazendo isso, cara, você une ali o ads, o marketing, junto ali com a estrutura dessa loja, fica tudo uma comunicação só. E aí você pode escalar à vontade, você começa a testar muita variante. E aí sim, cara, você vai conseguir ali bater o faturamento que você quer, você vai conseguir fazer 100 mil, 150 mil por mês de forma constante. Por quê? Porque você entendeu o seu cliente ideal, você entendeu os interesses dele, quem a pessoa é e entendeu profundamente. Você começou a fazer ali criativos segmentados para aquela pessoa, criativos que geram conexão com aquela pessoa e segmentou também ali nos anúncios, nas campanhas, fez os testes direitinho, esperou gastar ali, colocou o orçamento de forma correta, um orçamento bom, esperou ali o tempo de otimização do Face, os conjuntos ali que não performaram, você simplesmente matou eles e deixou os que estavam minimamente bons ali rodar por 7 dias. E eu espero de coração ter te ajudado com esse conteúdo. Eu vou estar deixando aqui embaixo o link desse mapa mental para depois, se você quiser conferir. Se você curtiu esse vídeo, considere aí mandar para alguém aí que também mexe com loja online. Se inscreve no canal que tem muito conteúdo foda igual esse tutorial aí. Vídeos aí passando a parte racional. Não explicando estrutura específica, campanha específica que você tem que subir, mas te ensinando o racional, o porquê das coisas. E você entendendo isso, você consegue ter a capacidade de pensar estrategicamente e criar ali os seus próprios públicos, as suas próprias estruturas de campanha e conseguir escalar o seu e-commerce. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.